Pessoal, nós vamos dar início agora a essa parte de threads. Nós vamos começar a desenvolver aí esse assunto. Nessas aulas que seguirão, essas próximas duas abordagens que nós vamos ter, né? Vai ter agora essa semana. Vocês vão receber essa primeira parte. Aí no dia 13, 12/8, por aí, 12, 15/8, dependendo da turma. Nós vamos abordar aí o conceito de threads e também na semana posterior a isso, vamos abordar de forma prática com alguns códigos de programação para vocês verem como funciona na prática os termos, o termo thread em si. A gente sai um pouco da teoria. Antes disso, nós vamos ver claramente os conceitos que são relacionados a threads, né, do que se trata. Então vamos lá. Antes disso, vamos fazer uma breve revisão, né? No capítulo anterior, que nós fizemos a abordagem nas últimas aulas, nós vimos que um processo era classificado como um programa em execução. Então, até aquele ponto, nós não tínhamos ainda falado de forma tão explícita como vou falar agora sobre o que são threads, né? Então, nesse momento, até aquela parte de processos, todos os processos executavam uma única thread de controle. Então, nós vamos já ver aí como que é o significado disso. Então, nos sistemas operacionais modernos como um todo, né? Windows, Mac, Linux, os atuais, todos esses que a gente utiliza no dia a dia, eles aplicam o conceito de multithread. Então, o conceito de monothread ele já não é mais tão usual. Pode ser que alguns sistemas legados, sistemas bastante antigos, ainda utilizem ele, mas o conceito de multithread é o que predomina nos sistemas operacionais e nas aplicações como um todo. Então, uma thread, o que é uma thread? Primeira coisa que tem que vir à cabeça de vocês. É um conceito um pouco aparentemente abstrato, mas ela tem bastante aplicação. Uma thread é a unidade básica de utilização da CPU. Bote isso na mente. Ponto. Isso é uma thread. Então, toda vez que a gente falar de thread, a gente está falando de alocação de processamento de uma CPU. Cada processo pode ter o seu tipo de thread, vários tipos de thread, nós vamos ver ilustrado cada um deles. Então, a thread é isso, uma unidade básica de utilização da CPU. Falou em thread, associa isso. E uma thread, como um processo, tem várias partes. Nas aulas anteriores, nós vimos que os processos eram compostos de tantas outras partes. Nós temos o ID da thread, o contador de programas da própria thread, conjunto de registradores que ele utiliza, já que está associado à CPU, né? Vai estar associado a um registrador também. E a pilha de threads. Essas são as quatro partes que são aí subdivididas uma thread básica. Todos esses conceitos nós já vimos anteriormente. Só não o ID de thread, porque é justamente a identificação de thread. Então, para que servem as threads, né? Como é que elas se intercalam entre si? As threads compartilham outras threads do mesmo processo. Toda thread ela está alocada a um processo. E cada um desses processos podem ter diversas threads. Vamos ver isso aqui na prática. Eu vou lá no monitor de processos monitor de recursos do Windows, mostrar aqui para vocês, para ilustrar isso. Onde ele diz aí que uma thread compartilha outra thread no mesmo processo. Nós vamos bem aqui, no monitor de recursos. Nessa coluna bem aqui, tem a coluna chamada threads. É a quinta coluna aqui. Perceba, cada um desses daqui são processos. Então, vamos supor, procurar um processo aqui do Firefox. Algum processo. Pronto, nós temos aqui o processo do Firefox. Selecionei ele aqui. Tem o PID, que é do processo, o programa que está utilizando, dizendo qual é o estado dele e quantas threads tem associado àquele processo. Só nesse processo, que é um dos processos que existe em relação ao Firefox nesse computador, ele está utilizando, fica variando. Tem 83 threads que são utilizados nesse momento por esse processo. E tem outros processos aqui que utilizam muito mais, com 187 threads, é um processo do próprio sistema aqui, do kernel do sistema Windows. Então, ele mostra aqui a quantidade de threads que aquele processo utiliza. Então, dependendo de qual processo, ele pode ter diversas threads. Por isso que a gente fala que os sistemas modernos são multithreads. Então, cada um deles possui aí uma quantidade que é necessária para aquele processo funcionar.
Então está aí ilustrado como é que é na prática as multithreads, né? Voltando aqui para a nossa aula, aqui. Então dentro da thread elas compartilham o quê? Compartilham informações, que é a seção de código propriamente dita, a seção de dados e os recursos do SO, que podem ser os diversos recursos de escalonamento, de compartilhamento de memória, pode ser tudo isso. Então, um processo tradicional possui a única thread de controle, os processos mais comuns. E os processos com vários threads de controle poderão executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Por exemplo, enquanto o Firefox está rodando lá, ele pode estar baixando arquivos HTML, utilizando os recursos de rede, cliente-servidor, como ele pode estar renderizando imagens, como ele pode estar enviando e-mails, utilizando aí protocolos de e-mail, que são utilizados para enviar e-mail para um POP3, por exemplo. Então, isso tudo, aquela quantidade de processos lá, 80, 60 processos, 60 threads, estão fazendo isso de forma paralela. Aqui nós temos ilustrado como seriam as monothreads. Essa é a ilustração de uma thread. Isso tudo aqui é um processo. Isso é um processo com todas as suas partes. E o processo ele pode ter as suas partes aqui divididas em código, dados e arquivos, e cada um deles vão alocar recursos, alocar lá tempo de CPU para cada uma das threads. Então o processo vai ser subdividido em partes, vai ter seus registradores para cada uma das threads e cada um vai estar em uma pilha. Enquanto algo ocorre nessa thread aqui, as outras podem executar outras tarefas. Evita aí perca de tempo de espera que uma thread fica aguardando a outra. Então esse aqui é o conceito, a ilustração de monothread, e esse aqui é o de multithread, onde várias threads estão dentro do mesmo processo. Dentro do mesmo processo que as multithreads estão trabalhando aí de forma paralela e simultânea. Então, por que se utiliza multithread? Você pode estar se perguntando, né? Multithread ou thread como um todo, né? E de forma geral. Então, o navegador web pode ter uma thread, como eu mostrei para vocês, para exibir imagens, e outra para recuperar dados da rede. Enquanto isso tudo está ocorrendo, ele não vai esperar que baixe a página HTML para poder enviar informações, ele vai esperar que uma coisa aconteça por vez para que possa você utilizar uma página no HTML ou acessar uma rede social. Ele faz isso de forma tão rápida e tão paralela que dá a impressão de que isso está ocorrendo de forma no mesmo instante, né? Está ocorrendo de forma simultânea, mas ocorre de forma paralela, dividido por threads. Outro exemplo, um processador de texto ele pode ter uma thread para exibir os elementos gráficos, lá a parte gráfica do editor de texto, do Word, do LibreOffice, e pode ter outra para verificar a ortografia enquanto você está digitando. Isso é a utilização de thread na prática. Uma thread faz uma tarefa, aloca recurso de CPU e faz a verificação ortográfica de outro. Então, servidor web, também outro exemplo, atendendo a múltiplos clientes. Você pega aí o seu provedor de internet, por exemplo. Lá no próprio servidor, com os vários núcleos deles que eles têm lá na sede deles, os núcleos de processamento daquele servidor, existem as threads subdivididas por núcleos que vão atender às requisições de acesso à internet. Então, esses são exemplos práticos de utilização da thread, que realmente é colocado em prática. Então, aqui nós temos exemplo, né, da solicitação de um cliente-servidor. Muito comum esse exemplo de cliente-servidor. Né? Nós temos um cliente que faz a solicitação, lembrando que esse cliente aqui, por exemplo, de uma navegação web, pode ser o próprio browser, né, o próprio navegador. Ele faz a requisição de um navegador, de um servidor web qualquer, pode ser um servidor de arquivo, um servidor de imagens, um servidor de vídeo, como o YouTube. Enquanto ele faz essa requisição, outra requisição acontece. Então, ele cria uma nova thread para atender a solicitação. Quando essa solicitação está ocorrendo, ele volta a esperar solicitações de clientes adicionais. Então, o servidor ele vai ser orientado a receber essas solicitações, vai ser dividido aqui pelas threads, as threads vão executar o que tem que fazer, posteriormente ele ainda fica aguardando mais requisições, e quem vai fazer isso não é só o próprio servidor unicamente, ele pode fazer, ele está ocupado aqui atendendo as solicitações, enquanto a thread está ocupada executando essas solicitações. Então, aqui é a ilustração básica de como funciona a thread num ambiente cliente-servidor. Então, quais os benefícios de utilizar a thread? Né? Capacidade de resposta, você pode ter uma aplicação que vai responder cada vez mais rápido às suas solicitações. Né?
mesmo que ele fala de mesmo se bloqueada, né, ou com operação demorada. Então, enquanto está ocorrendo outras atividades, aquela solicitação principal ela vai se deteriorando de uma forma que a menor capacidade de tempo possível, na menor unidade de tempo possível, ela vai ter uma capacidade de resposta menor de solicitação, de resolver aquele problema, né? Mandar um arquivo, imprimir um arquivo no sistema de arquivos. Compartilhamento de recursos, as threads possibilitam que se possa compartilhar recursos, né? Eles compartilham memória compartilhada, transmissão de mensagem, que nós vimos também nas últimas aulas. Então, memórias e recursos do processo. Lembrando que as threads elas não criam recursos novos. Os próprios processos utilizam recursos do computador e as threads vão utilizar aqueles recursos que já estavam no processo. É uma das vantagens dela, né? Então, várias threads podem estar na mesma aplicação, compartilhando o mesmo espaço de endereçamento. Por quê? Elas estão no mesmo processo, como ilustra aquela figura. Isso tudo estão no mesmo processo, estão dividindo o que já estava alocado para aquele processo que foi criado. Ele não precisa criar nada novo, só vai subdividir isso para as threads. Feito isso, também outros benefícios. Economia, né? A localização de memórias e recursos de processo é dispendiosa e é mais econômico alternar entre threads do que alternar entre processos. Porque as threads são bem menores, estão utilizando os próprios recursos do processo que já foram alocados. Então, há economia de processamento. E escalabilidade, né? Utilizar múltiplas threads em multiprocessadores. Você pode alocar recursos dos processos que estão com múltiplas threads, dependendo da quantidade deles, para cada um dos núcleos do processador. Os que tiverem mais escalabilidade, que tiverem mais poder de processamento, que tiverem mais solicitação, vão utilizar os multiprocessadores. Beleza? Na próxima aula a gente continua.